Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de Tópicos de Computação 2. Eu sou a professora Yara Carnevale de Almeida. Já vi ali, tem alguns boa noites, o Juliano, o José Carlos. Gostaria de saber se vocês assistiram a aula gravada que eu deixei. Olha, o José Neto agora entrou também. O Mikio, M. Mikio, também eu não tinha visto, desculpa, boa noite. Então é assim, pessoal, a aula gravada que eu deixei para vocês, peço desculpa pelo som, a aula gravada que eu deixei para vocês fala muito sobre a integração contínua, né? Então, digamos assim, a grande vantagem do eu utilizar uma ferramenta que me permita, então, automatizar muito do processo do desenvolvedor, né? Porque a gente está pensando a integração contínua já no processo do desenvolvimento do software, da implementação, né? Então, dentro do processo de desenvolvimento de software, né, está utilizando uma ferramenta que dê apoio, então, para os desenvolvedores no processo da integração contínua. Eu lembro que na aula passada, um de vocês, eu confesso que não me recordo o nome, chegou a comentar que utilizava a ferramenta de integração contínua e que estava bastante satisfeito com o uso dessa ferramenta. Gostaria, se possível, que esse aluno se manifestasse hoje, né, porque aí realmente vai de encontro ao que a gente está conversando não, que eu estou tentando promover discussão para vocês. Joia, o José Carlos Flores disse que assistiu, então gostaria de saber se, primeiro, se você trabalha na área, se trabalha na área, se você conseguiu reconhecer aquele ambiente de desenvolvimento, né, de eu ter a integração contínua, de ter uma ferramenta que me permita a noção de fazer o commit, de utilizar a branch, né, de fazer um merge, ou seja, ter todo aquele processo, digamos assim, de submeter, né, o que o desenvolvedor fez de forma individual, submeter de forma que fique disponível, então, para o restante da equipe de desenvolvimento, após passar por um processo de verificação, em que testes automatizados são executados, e aí vê-se que o que está sendo submetido não entra em conflito com o que já está disponível na branch, né, e sendo assim, ele pode ficar disponível, então, para toda a equipe de desenvolvimento, para, num futuro próximo, poder ser implantado, ou seja, ir para o ambiente de produção. Gostaria, se possível, que vocês colaborassem, de alguma forma trouxessem a experiência de vocês na empresa de que vocês trabalham, né, porque eu acho que isso só enriquece a nossa aula, como sempre. Então, José Carlos, manifeste-se, por favor. Não, hoje o pessoal está muito quieto. Bom, continuando então, aproveitando, quero ver se eu consigo conquistar ou cativar vocês para participarem mais. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, nesse processo de integração contínua, como eu gosto muito da área de testes, olha, boa, Jornado Furlan, está dizendo boa noite, o vídeo falhou um pouco no início e ouvi alguma coisa sobre integração contínua, se eu posso repetir. Tá, o vídeo agora. Não, estava comentando que a aula gravada que eu deixei para vocês fala, então, sobre o processo ou a atividade, na realidade é processo, né, o processo de integração contínua no momento da implementação propriamente dita. Vou falar mais baixo não, vou falar mais devagar, já que está travando, né? Então, o que eu tenho no processo da integração contínua, então, há uma grande vantagem de se utilizar ferramentas que permitam automatizar boa parte do processo. E isso foi um dos enfoques que foi dado na aula que foi gravada, né, Leonardo? Não sei se foi esse o contexto, o início da aula que eu comentei. José Neto comenta que a integração contínua é aplicar em qualquer metodologia ágil, por exemplo, XP, Scrum. Na realidade é assim, pessoal, o
que eu enxergo, ok? Scrum, ele determina, digamos assim, ou ele fornece, não é uma palavra bem atacada. O Scrum, ele dá apoio para que ocorra uma gestão de projetos dentro dos moldes de desenvolvimento ágil, né? Então, prevendo lá, e principalmente o coração, digamos assim, do Scrum, são as sprints. Então, eu tenho periodicamente entregas, né? Tenho incrementos. E aí eu tenho todo um processo, um envolvimento, tenho eventos e artefatos que me permitem, então, garantir uma melhor gestão do projeto. O XP, eles não são separados. Na realidade, eu tenho o Scrum e tenho o XP, eles se complementam. Por quê? Porque o XP, ele não tem o olhar de gestão de projetos, mas ele tem o olhar principalmente sobre boas práticas de programação, né? Então, integração contínua é considerada uma boa prática de programação. Por quê? Porque faz com que os desenvolvedores estão lá fazendo individualmente, né, realizando as suas atividades individualmente. De novo, pode ser um método, pode ser uma classe, pode ser algo mais robusto, né, mas são individuais. Se a gente for pensar no paradigma orientado a objeto, o que acontece? Essas classes, de alguma forma, imaginem aqui uma associação, né? Essas classes estão associadas, por estarem associadas desta classe, ela pode chamar, né, ou executar métodos desta outra classe, e isso aqui tem que ser coerente, tem que haver essa comunicação, tem que haver a chamada desse método, tem que haver a execução do método aqui, e tem que haver a resposta propriamente dita. Bom, se eles fazem testes individuais, inclusive eles podem simular a comunicação entre as classes. Tem o que a gente chama lá, que são as classes dublês, né? Então, a nível de teste unitário, eu consigo simular que esta classe está se comunicando com alguma, que se comporta sempre correto, sempre dá um resultado esperado. Só que isso, eu tenho um entregável aqui, tenho um entregável aqui. No momento que eu faço a integração dos dois, eu vou realmente ver se está havendo uma comunicação efetiva, né? Então, isso aqui, todo o discurso foi para chamar a atenção que métodos ágeis, né? Tem, por exemplo, o Lean Startup. O Lean Startup, eu diria que ele concorre um pouco com a gestão de projetos Scrum, né? Porque ele tem uma proposta um pouquinho diferenciada, porque ele traz o Scrum, eu tenho um cliente pagante, o Lean Startup, eu tenho potenciais clientes, né? Então, a gente tem que ter um cuidado aqui, que na filosofia ágil, as propostas, elas se mesclam, elas se complementam, ok? Espero ter respondido a sua pergunta, o seu comentário. Deixa eu me ver aqui, alguma pergunta? Professor Messias, tem uma pergunta aqui que é um pouquinho mais burocrática, eu pediria que você respondesse, se não se importa. O professor Messias, ele está aqui nos bastidores, né? Eu estou enxergando ele. Depois tem o Pedro, que ele disse, conheci o Jenkins, que foi o assunto da aula através de um livro, mas na empresa usamos o TeamCity, uma ferramenta interessante. Eu confesso que não conheço essa ferramenta. Diga, João. Oi, professora, eu não sei se o pessoal consegue me ouvir aí, não sei se todos estão conseguindo. Eu vou colocar você ativo. Legal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só fazer aí algumas ressalvas, tá? Eu tô vendo algumas mensagens ali que vocês estão mandando, tá? Eu vou só, assim, pedir uma atenção especial para esse detalhe, tá, pessoal? Aquilo que não for especificamente da aula, tá? Me procure na mediação para que a gente possa estar conversando posteriormente, ok? Sobre nota de TCC, sobre o funcionamento das atividades e tudo mais, eu vou estar atendendo vocês posteriormente na mediação, tá? Perfeito. Só para que a gente possa manter, assim, esses 20 minutos da live bem otimizado aí com a professora, tá? Respondendo, aproveitando que a Michele está aí nos acompanhando, boa noite, Michele. Você fala se todas as atividades do tópico 2 serão dissertativas. Não, Michele, a gente vai ter ali intercalado. Atividade 1 e 3 são atividades dissertativas, além do mapa. Atividades 2 e 4 são objetivas, tá? Não vou me estender muito nisso para a gente não perder tempo da aula da professora Yara, mas é só para evitar das mensagens irem se acumulando aí
no nosso chat. Ok, pessoal? Então, vamos concentrar aí na aula nesse momento. Obrigada, João. Então, vou botar ele aqui de volta nos bastidores. Adorei essa ferramenta. Eu controlo se ele entra ou sai. Bom, então vamos ver. Continuando aqui a pergunta. O Leonardo... Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que voltar, que agora vocês estão... ok. O Pedro, que ele comentou sobre a ferramenta TeamCity. Eu não conheço essa ferramenta, até se você pudesse no chat colocar algum parâmetro ou alguma comparação com relação à ferramenta, né? Ok, você conheceu ela através do livro, aí fica um pouquinho difícil. Eu vou fazer assim, eu vou tentar conhecer o TeamCity e aí eu procuro posteriormente falar um pouco sobre essa ferramenta. Eu confesso que não conheço. Leonardo Furlan, sim, os famosos mocks, né, as classes dublês, que eu acho que do ponto de vista de teste unitário é bastante importante, né, porque elas facilitam exatamente na situação do eu simular comunicação, do eu simular entradas que são necessárias para eu realmente executar o processamento. Deixa eu cá ver aqui. O Gabriel Facina fala que o desenvolvimento ágil seria desenvolver software com rapidez. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? O ágil, ele confunde com essa noção do rápido. Eu diria que o processo de desenvolvimento de software, ele é desenvolvido, então, imaginem que eu tenho numa metodologia mais clássica, né, no cascata. Faça-se a solicitação e eu tenho aqui a entrega. Durante esse período do tempo, eu não tenho, primeiro, envolvimento forte com o cliente, né? Então, há um envolvimento forte no início, na engenharia de requisitos, e depois lá no final, quando eu vou fazer a entrega e a fase dos testes. Aqui, preferencialmente, ou eu diria de uma forma clássica, não há comunicação com o cliente. Então, isso aqui é um gap muito grande, porque a solicitação que foi feita aqui, provavelmente na hora que é feita a entrega, as regras de negócio mudaram, a realidade interna ou externa da empresa pode ter modificado, ok? O desenvolvimento ágil, ele vem, e no meu entender, uma das grandes contribuições é que ele traz o cliente para esse processo do desenvolvimento de software. Então, o que acontece? Esse gap, esse espaço aqui, deixa de existir porque o cliente vai acompanhando, então, o processo de decisão, vai acompanhando, digamos assim, ou vai constantemente indicando se as regras de negócio se mantêm, vai explicando as regras de negócio, vai tomando decisões sobre prioridade, sobre o que tem que ser feito, o que pode ser postergado e assim por diante. Então, a insatisfação do cliente é menor porque ele está acompanhando em todo o processo do desenvolvimento. Uma outra vantagem que tem, aí por isso que talvez traga essa noção da rapidez, é que o software ele é entregue de forma incremental, né? Mas isso já é uma proposta que não veio com a filosofia ágil, não veio com a metodologia ágil, mas já veio de propostas de metodologias anteriores que traziam essa noção de entregas incrementais. Ou seja, eu ia pouco a pouco trazendo incrementos e aí o meu produto de software ia ficando mais robusto. Né? A metodologia ágil, a filosofia ágil, ele traz muito, e aí são 4, como é que se diz, 4 normas, né, ou 4 regras, em que, confesso agora, não me lembro todas de cabeça, mas, por exemplo, que ele pretende mais comunicação e menos negociação, né, negociação pensando em valores, ele, como é que se diz, almeja, agora eu confesso que não me lembro, não quero mais, não quero falar errado, mas é mesmo num processo de trazer o cliente, de haver, é mais comunicação, menos documentação, né, e também como é que se diz, um envolvimento menor com relação ao processo de negociação em termos de valores, ok? Porque como o cliente está acompanhando o processo, pretende-se que seja algo menos burocrático. Então, a comunicação realmente é mais colaborativa, participativa e menos de contratante e contratado. Né? Eu gosto muito desta proposta de trazer juntos. Deixa-me ver aqui, espero ter
ter esclarecido, digamos assim, a pergunta que você me falou. Deixa eu ver aqui. Ok, o Leonardo Fulan, ótimo, ele traz que o fluxo de CI utiliza Gira para organização de tarefas do Scrum ou Kanban, vinculado ao Azure e DevOps. As integrações são baseadas nas tarefas que geram branches nos repositórios. Então, não é muito diferente do que se tinha, do que eu comentei com vocês, né? Então, sim, é bem bacana, porque você está trazendo aqui também o controle de tarefas, né? Então, vocês utilizam lá, deixa eu só ver aqui, ok, utilizam o Azure DevOps, né, que permite, então, esse processo. Além do controle de tarefas, de eu conseguir fazer a integração e tendo esse cuidado, né, de gerar branches nos repositórios. E isso é uma grande vantagem, porque o que acontece? Eu tenho lá a main, né, então é onde eu tenho, digamos assim, os incrementos que, quando estiverem prontos, ou considerados prontos, vão para o ambiente de produção. Os desenvolvedores, então, eles copiam da main, ou seja, aquele código que lá está disponibilizado, e eles criam as suas branches, criam seus ramos, né? E nesses ramos eles fazem as alterações da codificação propriamente dito. Isso é ótimo, por quê? Porque não interfere no que já existe, o que está considerado como pronto. Por quê? Porque eu estou alterando, eu estou incrementando aquele código sem alterar o main, ou seja, sem alterar o que os outros desenvolvedores podem fazer, né? Na medida que eu considero que essa branch está ok, o que eu faço? Eu submeto ela para ela fazer parte, então, da main. Só que aí eu tenho que passar, de novo, por um processo de... primeiro, os desenvolvedores que estão envolvidos têm que aprovar essa atualização, né, na branch, e tem que passar por testes de integração, né? Então, os desenvolvedores dão um ok, e se eu fizer o processo automatizado, eu consigo também validar que, do ponto de vista código executável, ele continua se comportando como desejado, ok? O Gionardo, perdão se eu não falei o nome correto, Furlan. Então, eles dizem que essas branches são mesclar nos branches de develop, non-prod e prod, implementam as instâncias de operação dos microserviços. Ok, legal. É bem isso, né? Então, você falou aqui um pouquinho mais do como trabalha na empresa. O Pedro Pelizarro, ele diz que nunca usou o Jenks e vai ficar devendo a comparação. Não tem problema. Olha, joia. O Leonardo ainda está complementando a informação. Diz que tem uma série de requisitos para as implementações. Então, o implementar teste unitário, isso é ótimo. 100%, boa. Cobertura de testes acima de 80% e o code review de 2 desenvolvedores. Isso é ótimo. Significa que vocês estão trazendo muito das boas práticas de programação do XP, né, visando realmente uma melhor qualidade do código. Okay? É ótimo isso da cobertura de testes acima dos 80%, e aqui é muito importante, né, ter uma ferramenta que permita, digamos assim, fazer uma varredura no código para realmente poder esclarecer, né, ou digamos assim, identificar o quanto do meu código realmente está sendo testado. Né? E para quem, antes que me perguntem sobre a cobertura de testes, vocês podem imaginar lá, do ponto de vista código-fonte, né? Eu tenho um conjunto de linhas de instrução, ok? A cobertura do teste, ela vai ser contabilizada a partir do momento que eu consigo indicar que, pelo menos uma vez, a instrução ou cada uma das instruções foi executada, né? Então, ali o que ele está falando é que 20% do meu código-fonte pode não ser executado. Isso é considerado aceitável dentro do contexto da empresa que eles estão trabalhando. Ok? Ele ainda comentou que quando a instância é de produção, ainda precisa de um code review de um arquiteto. Perfeito. Isso é muito importante. A revisão do código, isso é ótimo, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante
que também existem ferramentas que dão apoio para essa revisão do código, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, já vou adiantando, vamos falar um pouquinho sobre o Sonar, né? Em que o Sonar, ele faz uma varredura no código a partir de algumas métricas que são estabelecidas, ou melhor ainda, o Sonar traz um conjunto muito grande de métricas para um conjunto muito grande de linguagens nos diferentes paradigmas de programação, e aí cabe à equipe de QA, né, especificar, digamos assim, quais são as métricas que têm que ser respeitadas nessa, digamos assim, revisão do código, nessa verificação do meu código, né, e aí ele faz uma varredura, e é uma ferramenta bastante forte, né, ou robusta, eu diria, do ponto de vista para dar esse apoio. Olha, o Pedro ficou satisfeito com os comentários do Leonardo, eu também, né, eu acho ótimo quando vocês trazem essa experiência. Bom, o professor Messias aqui, ele fez a solicitação para vocês colaborarem com a enquete, né, então realmente vocês responderem a enquete, isso é bastante importante, eu sempre falo para vocês, né, que é aquela crítica construtiva que é sempre muito bem-vinda, né, então tudo que pode ser melhorado, apontem, né, o que tá bom também apontem, porque é uma forma da gente saber, ok, manter isto, ok? Professor João Messias, eu sei que você postou, poderia postar para mim aqui no chat, em que aí eu consigo publicitar. Eu não consigo agora acessar o outro WhatsApp, porque eu já fechei. Bom, adorei os comentários de vocês, né? A contribuição que vocês fizeram. Deixa eu pegar aqui só bom, para publicitar aqui para vocês. Então, tá aqui o link, né, para a enquete. Agradeço muito se vocês puderem contribuir. Olha, o Pedro está comentando que vocês usamos o Sonar, eles mostram os famosos code smells, exatamente em tempo real. É bastante bom para quem está começando, é verdade, é muito bom. E também há uma situação de que, para eu conseguir, porque é todo um processo, dentro do processo de desenvolvimento de software, né, tem o que a gente chama de refatoração. A gente também vai falar disso um pouco mais adiante, né, na realidade é o mapa que vocês têm que fazer, né, então o que acontece? Eu faço todo o desenvolvimento, a codificação propriamente dito, aplico lá os testes unitários, faço inclusive a integração, corre lindamente, só que depois, antes de eu mandar para o ambiente de produção propriamente dito, ok, eu vou garantir a qualidade do código-fonte. E aí eu posso me utilizar do Sonar, exatamente, para ele fazer essa verificação no código, para ele me apontar, né, então, os code smells, né, de forma a eu minimizar isso. E eu facilito muito depois no processo de manutenção do produto de software. Sempre lembrando que quem codifica não necessariamente vai ser quem vai fazer a manutenção, né, e aí a gente tem um ganho aí depois, futuro, no processo de manutenção, porque ele vai ser mais eficiente, mais rápido, porque o código está mais adequado, está mais fácil, digamos assim, mais legível, mais padronizado, e aí, por consequência, a codificação, a nova codificação é mais rápida. Ok. O José Neto comentou que diferenças entre testes unitários e testes de integração. Sobre o teste unitário, Sobre o teste unitário, o desenvolvedor faz em sua máquina considerando somente a funcionalidade que ele desenvolveu. Boa. Teste de integração é feito no servidor, repositório, com todas as funcionalidades desenvolvidas pela equipe. Digamos assim, é a grande diferença. Tem um famoso modelo V, né, então o que eu tenho aqui que é todo o processo de desenvolvimento propriamente dita, até aqui a codificação, né, a codificação está aqui no Vzinho. Quando eu faço a codificação, ou seja, o desenvolvedor que está codificando, ele é responsável por realizar os testes unitários, ok? Então, ele posso fazer manual, preferencialmente fazer automatizado. Bom, o que acontece? O teste unitário, eu garanto que o desenvolvedor
para a unidade que ele está desenvolvendo, fechou. A integração é o passo seguinte, né, nessa minha linha aqui do meu V. Por quê? Porque o teste de integração, ele vai permitir verificar se, ok, as unidades sozinhas estão se comportando corretamente, integradas, elas têm que continuar se comportando corretamente, ok? Então, esse é, digamos assim, e aí você acabou por resumir e apresentar, né? Mas o teste de integração é uma consequência natural após os testes unitários das diferentes unidades terem sido realizadas, né? Então, quando elas estão individualmente ok, eu integro e verifico se elas continuam funcionando ok. Ok? Mais alguma dúvida, mais algum comentário que vocês queiram fazer? Eu, como sempre, tenho gostado muito da colaboração de vocês, da participação de vocês. Realmente só enriquece a aula. Agradeço imensamente isso. Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhum comentário para fazer com relação à nossa aula, alguma pergunta, eu só posso sugerir, então, que vocês continuem participando nesse formato na sala de aula, tá? Realmente me dando uma satisfação muito grande, espero que para vocês também. Que vocês continuem, então, acompanhando a disciplina, fazendo as atividades como devem ser feitas, né? Tanto o professor Messias quanto eu continuamos à disposição. Continuem se cuidando, ok? Garantam o distanciamento social, de forma, e espero que essa situação de pandemia termine o mais breve possível, tá bem? Fiquem bem. Até uma próxima. Tchau, pessoal.